Olha, tia, tem que ter muita paciência mesmo para parar para ouvir a entrevista do técnico Roger Machado do Internacional. Eliminado da Copa do Brasil pelo Fluminense, o técnico dá muita explicação, mas não convence absolutamente ninguém. Nem uma criança de 3 anos acredita nas explicações e nas palavras do técnico do Internacional. Vamos falar a respeito disso depois da vinheta. Salve, salve, gurizada, salve, salve, amigos ligados aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Rodrigo de Oliveira, narrador esportivo profissional. Aqui no canal eu falo sobre futebol pelotense, futebol gaúcho, futebol nacional, futebol internacional e também falo sobre narração esportiva. Me siga nas redes sociais, é @narradorrodrigo em todas elas. Vamos lá, gente, vamos tentar explicar mais uma eliminação do Internacional. Os mesmos erros, os mesmos problemas de partidas anteriores. A convicção do treinador tem prevalecido e o Inter tem sido eliminado pela convicção do seu treinador. A primeira eliminação, obviamente, que foi na Copa do Brasil, o Internacional não foi eliminado por um time que é melhor que ele, tá? Foi um time que é do mesmo patamar ou até com um nível inferior ao Internacional. Isso que o Fluminense perdeu o seu principal jogador, João Ares, que foi lá para a equipe do Wolverhampton. Mas o Inter, que encheu os olhos do pessoal no começo do ano, no primeiro semestre, principalmente o pessoal do centro do país, que sempre coloca o Inter como favorito. O Inter é favorito a conquistar isso, o Inter é favorito a conquistar aquilo, o Inter tá nas cabeças. Mas o que acontece é um ciclo vicioso. Todo ano acontece isso. O gás do Inter acaba sempre ali por julho, por agosto, às vezes até um pouquinho mais, às vezes até setembro. Mas esse gás sempre termina. Então o Inter que começa cheio de expectativa, cheio de perspectiva, o torcedor com os olhos olhando, mirando a esperança, mirando a possibilidade de buscar um título, aí acaba se decepcionando mais uma vez com o decorrer da temporada. E esse ano, o título do Campeonato Gaúcho está servindo como bengala para a direção do Internacional e também para o técnico Roger Machado. Quando se fala de que o time precisa evoluir, de que o time precisa voltar ao padrão, de que o time precisa melhorar. O que a gente viu, a retórica que a gente viu nos últimos dias é de que há 3 meses atrás a imprensa toda estava elogiando o Internacional por ter sido campeão gaúcho. Mas aí, vamos pegar, contra quem o Inter jogou no Campeonato Gaúcho? Apenas contra o Grêmio, Vamos combinar, Apenas contra o Grêmio. Então, tu tira de todo o campeonato de 12, 13 partidas, você tira 3 jogos, que é o jogo da fase de classificação e os 2 jogos da decisão. E encerrou aí, porque de resto os adversários são todos de baixo nível. Então, não tem como ter um padrão. E o Inter na Libertadores da América, teve partidas boas, teve bons lampejos, mas teve partidas horrorosas, como, por exemplo, na partida diante da equipe do Atlético Nacional lá na Colômbia. Antes, o Inter ganha do Atlético Nacional dentro de casa por 3-0, mas tomou um vareio. Então, quem olha o resultado do jogo diz, o Inter aplicou o vareio. Mas quem olha o jogo mesmo, o Atlético Nacional teve as principais chances. Não conseguiu ganhar porque teve um jogador expulso. Aí tem que ser heróico no jogo contra o Nacional dentro de casa. Aí tem que parir uma bigorna para virar sobre a equipe do Bahia. Mas o objetivo foi alcançado. Conseguiu a classificação na Copa Libertadores da América. Mas aí vem o Flamengo pela frente, tá?
No Campeonato Brasileiro, foi difícil vencer o Vitória, foi difícil vencer a equipe do Ceará, foi menos difícil vencer o Santos e depois derrota para São Paulo. São derrotas, assim, bem preocupantes para o torcedor, né? Principalmente as derrotas em casa, né? Derrota para São Paulo em casa e a fraca atuação contra a equipe do Vasco da Gama. E o Inter fora de casa tem sido um time extremamente passivo. E aí que eu vou chegar na tal da gestão do vestiário. Na tal da gestão do vestiário que o Roger tem falado há muito tempo sobre isso. Teve não sei se foi na Copa Libertadores da América, que ele foi cobrado, né, por não dar oportunidades para determinados jogadores. Porque alguns outros jogadores, e o jogador em questão era o Bruno Henrique, né, estava sendo cobrado e ele não estava conseguindo dar o resultado dentro do campo, não estava conseguindo performar, não estava conseguindo desempenhar. Aí o Roger Machado soltou essa palavra, né, essas duas palavras, gestão do vestiário. Aí como é que eu vou gerir o meu vestiário? Primeiro de tudo, né? O treinador ele precisa ter hierarquia dentro do vestiário e a direção precisa estar junto com o treinador. A direção não pode ser omissa, não pode abandonar o treinador para deixar as cobras do vestiário se sobressair em cima do treinador. Segundo, o treinador tem que ver o que é melhor para o time. Porque se o time não estiver performando, ora bolas, quem vai perder o emprego é ele. O Inter não vai demitir 20 jogadores, o Inter não vai demitir 25 jogadores. Pelo contrário, o Inter vai demitir a comissão técnica. Então o treinador ele tem que sempre preservar o melhor para o time. E o time estando bem, ele também vai estar bem. Segundo, o bruxismo. E é o que a gente sempre fala aqui. O bruxismo, ele mata um time de futebol. Todo mundo tem o seu jogador de confiança. Todo treinador tem um jogador que ele acaba confiando e quando está disponível no mercado, ele acaba levando para qualquer time. O Zé Mourinho, o Pepe Guardiola, enfim, os principais treinadores, o Klopp, todos esses caras, eles têm o Ancelotti, eles têm o homem de confiança deles. E se o cara está disponível no mercado, eles vão atrás. Pois bem, o Roger tem os seus aspones, ele tem os seus jogadores de confiança, e aí o bruxismo dele com alguns atletas, como por exemplo, já citando aqui Bruno Henrique, o próprio Ronaldo, entre outros jogadores, né, acabou prejudicando o time, né? O Bruno Henrique hoje não vai levar culpa porque ele nem entrou na partida, mas já faz muito tempo que se fala da qualidade do Ronaldo. E com todo respeito, tá? O Ronaldo é pra jogar no Juventude, gente, tá? E aqui não há nenhuma falta de respeito. Inter e Juventude estão em prateleiras completamente diferentes, tá? Então, o Ronaldo... E olha, não sei nem se o Ronaldo lutaria pra ser titular no time do Juventude, tá? Não sei nem se o Ronaldo seria titular na equipe do Juventude, porque os volantes do Juventude são muito melhores que o Ronaldo, tanto o Kaique como também o Jadson. Mas o Inter tinha necessidade de ter um primeiro volante substituto do Fernando, e o Internacional teve a brilhante ideia de ir no mercado, ouvir o treinador e contratar o Ronaldo. Cara, se é para contratar um jogador nota 4, dá uma oportunidade para a gurizada da base. Bota o guri a jogar, bota o Luiz Otávio jogar. O Pastor estreou ano passado num Grenal, o Grenal que o Inter venceu no Campeonato Brasileiro no Beira-Rio. Pô, quer pressão maior do que jogar um Grenal, cara? Quer pressão maior do que tá na maior rivalidade desse país e uma das maiores rivalidades do mundo? O cara estreou bem, com personalidade, não sentiu? Tá pronto pra jogar. E aí, o técnico coloca o Richard, que, né, foi contratado aí para ser o substituto do Fernando também, né?
ele entra, se machuca, né? Tem uma batida na cabeça, acaba sangrando, tem que ser substituído. E aí, o que acontece? Em vez de botar o guri, que tinha feito bons 45 minutos com o São Paulo, o seu Roger Machado vai lá e faz a tal gestão do vestiário. Aí ele coloca o Ronaldo, que nunca mereceu tantas oportunidades, mas sempre estava jogando. Aí o Ronaldo vai lá, se atrapalha com a bola no comecinho do segundo tempo, faz uma cagada enorme e entrega a bola pro Canóbio fazer o gol para a equipe do Fluminense. E era tudo que o Fluminense queria. O Fluminense depois botou o livrinho do regulamento embaixo do braço e jogou o jogo. O Inter ainda teve uma oportunidade, empatou com o Alan Patrick, né, depois de bater 2 vezes o pênalti. O Alan Patrick colocou, né, a bola para o fundo do gol. E o Inter, necessitando de apenas um gol para levar para os pênaltis, o Inter deu apenas mais um chute no gol. E um time extremamente desorganizado dentro de campo. Um time a cara do treinador, que tentou no upa-upa, que tentou na empurrância, que tentou no imponderável, que acreditou na magia que seria possível buscar o empate, a vitória, a virada contra a equipe do Fluminense e levar a partida para os pênaltis. Mas o princípio do futebol é: se você não chutar gol, se você não finalizar, você não faz gol. E o Inter terminou o jogo com 2 finalizações no alvo. O Fábio não trabalhou, não foi exigido. O Inter só ficou passando bola de um lado para o outro, erros técnicos na hora de finalização, e acabou desperdiçando uma boa oportunidade na temporada. Sabe por que o Inter desperdiça uma boa oportunidade na temporada? Porque 3 favoritos acabaram caindo. O São Paulo, caiu também o Palmeiras e caiu o Flamengo. 3 favoritos acabaram caindo na Copa do Brasil. E o Inter, que pegou um adversário de 50-50, de 50% de chance para classificar, de 50% de chance para ser eliminado, não conseguiu ter um enfrentamento superior à equipe do Fluminense. Dentro de casa, foi um horrível. Fora de casa, o time necessitando da vitória, aí a equipe não conseguiu ter um bom desempenho. Então, não sei até quando a direção do Internacional vai sustentar o técnico Roger Machado. Acredito que vai ser até a eliminação para o Flamengo na Copa do Brasil, tá? Acredito que esse é o prazo do Roger Machado. Cai na Copa do Brasil, cai na Libertadores da América, vão mandar ele embora, vão trazer um novo técnico, o time vai dar uma arrancada, vai para a Copa Libertadores da América e aí vai começar de novo aquela história de que o Inter pode conquistar alguma coisa, Alguém precisa chegar no vestiário e dar moral para esses caras, velho. Não é possível, os caras estão ganhando em dia, os caras estão ganhando bem. E entra ano, sai ano, o filme é o mesmo. A situação é sempre a mesma. Então, o torcedor do Internacional, ele tá cansado. O torcedor, quando vira o ano, quando dá lá dia 31 de dezembro, começa 1º de janeiro, ele renova as suas expectativas e ele acredita que o time possa voltar a ser um time protagonista, a ser um time que vai lutar por títulos, que vai lutar por taças. E aí começa o ano. O ano passado o Inter foi eliminado no Campeonato Gaúcho, nem a final chegou. Esse ano conquistou o título do Campeonato Gaúcho, mas ainda assim é muito pouco. É muito pouco para um time do tamanho do Sport Clube Internacional. Muita gente tem aquela dúvida se realmente vale a pena trocar o treinador, mas a gente viu que o treinador mudou, mas mudou com a sua teimosia e não mudou por aquilo que a gente tá vendo. Por isso que eu falo, cara, abre a porra do treino, mostra, escancara pra todo mundo quem tá treinando bem e quem tá treinando mal.
E aí, na hora do jogo, o torcedor vai saber. O cara que tá na arquibancada vai saber quem é que tá jogando bem e quem é que tá jogando mal. Tá? Então, o treinador, se tem tanta cultura do treino, né, como diz o Felipe Luiz, né, ele tem que preservar sempre quem dá melhor resultado. A gente já viu aí que o Luiz Otávio dá melhor resultado dos volantes, né? Claro, sem o Fernando. Com o Fernando é outro departamento. O Fernando é craque de bola. E lá no ataque, se não tá adiantando o Borré, se não tá adiantando o Valência, puxa vida, vamos colocar o Ricardo Matias. Ah, mas o Ricardo Matias não treina bem. Então tá, então vai ficar aí com os leões de treino, né? Com os caras que treinam bem na hora do jogo, os caras acabam não performando. Então, o técnico tem que ver o que é melhor pro time. Tem que ver o que é melhor pro time. E vendo o que é melhor pro time, não pela tal da gestão do vestiário, se cobra tanto profissionalização do vestiário, então o cara que ele é profissional, o cara que é profissional, ele não mina o vestiário caso ele seja preterido inicialmente no time titular. Ele vai trabalhar para uma hora voltar a ser titular. É muito fácil, né? O cara, quando perde lugar no time titular, ficar minando o vestiário, e aí a gente vê o que acontece, né? Os jogadores acabam tentando derrubar o treinador, e isso já aconteceu muito no Internacional. Nem o D'Alessandro, que é um dos caras mais vitoriosos do Internacional, está conseguindo bater de frente com esse vestiário. O D'Alessandro está sendo um poodlezinho dentro do vestiário. Me parece que é só um motivador, mas se é para ter um motivador dentro do vestiário, traz aquele que o Abel trouxe lá em 2006, né? Para motivar o time para conquistar o título da Copa Libertadores e depois o título mundial. Mas é mais uma eliminação com a cara do Inter, cara. O Inter adora ser eliminado por um time que é inferior ao seu. Se o Fluminense tivesse o Arias, o Fluminense seria um pouquinho melhor que o Internacional, tá? Mas como o Fluminense não tem o Arias, o Fluminense ele é menos time que o Internacional. Só que o Fluminense tem conjunto, o Fluminense tem um treinador, que muita gente diz que só vai pra praia, que é o caso do Renato, que tem variações táticas, né? Nos 3 confrontos que teve Fluminense e Internacional esse ano, o Fluminense ganhou 2 e empatou 1. Ganhou 2 no Beira-Rio. E o Renato deu um nó tático no Roger. Então, o que está acontecendo? Por que o Roger não está conseguindo alternativas para esse time? Por que o Wesley não tem um gol na temporada por um cara que é atacante? É isso, né, gente? Então, ficam aí os questionamentos e vamos ver, né, qual será a decisão da omissa direção do Internacional, né? Que para xingar repórter, né, para xingar o pessoal da imprensa, são os leões, né? Mas agora, para tomar decisão que o torcedor quer que tome, e uma dessas decisões que o torcedor quer que tome é a demissão do técnico Roger Machado, que já tá claro, tá cristalino, tá todo mundo vendo que o Roger não consegue mais. Que o Roger não consegue mais extrair nada desse time. A direção é omissa. Se inscreve no canal, ativa as notificações, clicando no sininho, deixa o teu like, curta, comente e compartilha. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.